Me digam, senhoras e senhores, o que vocês veem? Caso tenham dito o círculozinho falante do canal, você está ligeiramente enganado. Veja além do óbvio. Essa é a comercialização do medo. Horror como produto. Há uma ironia inquietante ao ver uma criança fantasiada de um palhaço assassino de crianças. E, com a casualidade que eu apresento e você assiste, podemos corroborar, assim, a banalidade social do horror. Porém, e se o que você chama de entretenimento for, na verdade, um reflexo dos mesmos rituais de medo que moldaram a humanidade desde o início? Das mais assustadoras lendas e mitos antigos, passando por revoluções literárias, filmes clássicos, até as atuais obras de terror psicológico moderno. Contudo, a questão não é apenas mais uma crítica à sociedade atual. Ao menos não dessa vez, você me conhece. Então por que você gosta de sentir medo? Seja bem-vindo à taberna, pegue sua máscara de hóquei, sua serra elétrica, escolha um drink e se prepare para o primeiro especial de Halloween da nossa taberna. Antes da atualidade, onde, assim que eu me refiro ao termo horror narrativo, você de forma automática associa mentalmente a iconografias como Frankenstein, Freddy Krueger ou Pennywise. O terror já era usado há séculos como uma narrativa. Demônios, castigos e mitos que estavam distantes de serem interpretados como entretenimento. Então, visto quão distintas eram as narrativas de que conhecemos hoje, de que forma o terror se popularizou antes do audiovisual e até da literatura? Bem, se o medo é tão antigo quanto o próprio homem, voltemos ao início da sociedade. Seja bem-vindo à Grécia Antiga, o berço da filosofia e do terror, até onde conhecemos. A narrativa do terror, inicialmente, era frequentemente vinculada ao sagrado, ao tabu e ao desconhecido, sendo representada principalmente por mitos. As crônicas desse tempo refletiam os medos da época, explicavam fenômenos naturais, justificavam comportamentos sociais e reforçavam a autoridade religiosa. Mitos como monstros e deuses que punem os humanos por suas transgressões eram os mais pertinentes. O Minotauro, como representação dos medos da natureza e dos limites humanos, ou histórias que explicitamente mostram a consequência da desobediência, como a de Medusa. Essas forças ou monstros simbolizavam os perigos do mundo natural e as consequências de desafiar os deuses. E, em algumas culturas, os rituais correlacionados a esses mitos envolviam sacrifícios humanos ou animais, baseados na crença de apaziguar os deuses. E se os deuses antigos puniam os mortais como monstros, a Idade Média os puniria com fogo eterno. Contentai-vos em conhecer as obras de Deus, pois se os homens tivessem podido conhecer todas as coisas, teria sido inútil o parto de Maria. E os viste desejar, sem resultado, conhecer a causa das coisas, tanto que a insatisfação de seu desejo constitui eternamente a sua pena. Esta é uma passagem do terceiro círculo do inferno, em A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, marcando não apenas como os castigos dos mitos criados no lar de Sócrates haviam evoluído para o terror do castigo eterno, mas também a insatisfação humana diante do desconhecido, conectando-se com a sede de saber que se perpetua ao longo dos séculos, como o cerne do gênero, do Minotauro para a cruz. As narrativas de horror permaneceram com o mesmo eixos graças a um fator, o cristianismo. A Igreja Católica era o principal ponto de poder na Idade Média. Havia agora demônios e possessões, alterando apenas o substrato do mesmo horror por castigos divinos e refletindo o medo do pecado e da punição eterna que pairava sobre a sociedade. E então entra Dante, uma obra que melhor reflete as crenças da Idade Média. Quando lemos passagens de O Inferno de Dante, tal como a citada há pouco, percebemos como o catolicismo não se limitava apenas a afirmar o poder de uma força superior ou refutar tabus, tal como a maior parte dos mitos arcaicos. Dante, em A Divina Comédia, descreveu o horror do castigo eterno com imagens grotescas, sendo o exemplo mais relevante da curta lista. Afinal, terror não era um gênero propriamente dito, nada além de lendas e da própria cosmologia judaico-cristã. O terror torna-se formalmente um gênero apenas no século XVIII, ou gótico, tempos após a tomada da Constantinopla pelo Império Otomano,
que se ocasionou o fim da Idade Média, até o medo tornar-se estético e o tornou-se subverte em prazer. Se na antiguidade o medo nos mantinha obedientes aos deuses, no gótico ele começou a brincar conosco. Não era mais o temor do inferno, mas o prazer de explorar os corredores escuros da imaginação. O estilo gótico nasce no século XVIII, com Anne Handcliffe e Matthew Lewis como herdeiro do romantismo e da arquitetura medieval. O termo gótico, antes usado de forma pejorativa, se reinventa como sinônimo de mistério e sublime. O castelo de Otranto, de Horace Walpole, inaugura o terror moderno, unindo espectros, castelos e tirania. É o medo seguro de Burke, o medo controlado que gera prazer. A partir daí, o terror se torna uma experiência estética. No Brasil, o ultrarromantismo de Álvares de Azevedo e os contos sombrios do período trazem um mórbido à literatura nacional. No século XIX, o avanço da ciência e as crises morais alimentam novos medos. Frankenstein, Poe, Drácula. A ciência cria monstros, a mente destrói a si mesma. O sexo desafia as máscaras sociais. Essas histórias formam um repertório visual que o cinema herdaria. No Brasil, Machado de Assis e Lima Barreto também usaram o grotesco como espelho da moral. E então surge Lovecraft, substituindo castelos por cosmos, o medo do desconhecido absoluto. O horror cósmico retira o homem do centro da narrativa e o coloca diante do vazio. Mas o vazio que Lovecraft mostrou era também humano. Racista, ele projetava seu medo do outro em seus monstros, revelando que o verdadeiro terror talvez nunca tenha sido o espaço, mas a intolerância humana. O horror cósmico queria mostrar o universo indiferente, mas acabou revelando algo bem mais assustador: a própria indiferença do homem. Após o prazer estético do gótico e o horror cósmico, chegamos ao seu ponto, caros cinéfilos e cinéfilas: o terror no cinema. O cinema nasce da fusão entre palavra, imagem e movimento, transformando ideias e emoções em narrativas visuais. Em 1895, os irmãos Lumière realizaram no Grand Café de Paris a primeira exibição pública paga da história. A partir daí, as histórias deixaram as páginas dos livros e ganharam vida nas telas. Desde os primeiros anos, o audiovisual já flertava com o sombrio. Georges Méliès incorporou magia, fantasia e horror em suas produções, abrindo caminho para o imaginário do medo. Pouco tempo depois, o expressionismo alemão consolidou uma estética marcante com O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e Nosferatu, de 1922. Filmes mudos, em preto e branco, que transformaram limitações técnicas em virtudes artísticas. Luzes e sombras, cenários distorcidos, ângulos abruptos, tudo servia para representar estados mentais e emoções perturbadas. Essa estética expressionista moldou a gramática do terror no mundo inteiro. Com os avanços técnicos e a consolidação de Hollywood, o monstro se industrializou. As adaptações de Drácula e Frankenstein nos anos de 1930, por exemplo, transformaram figuras literárias em ícones culturais, representando o medo coletivo de uma sociedade em mudança. Entre crises econômicas e guerras, o público viu no monstro uma metáfora para ansiedades modernas, o avanço tecnológico, a repressão sexual e o medo do outro. O terror, mais uma vez, refletia o inconsciente social da sua época. Durante a Guerra Fria, o horror abandonou castelos góticos e se instalou em laboratórios, bases militares e subúrbios monitorados. O monstro já não uivava à lua, agora tinha crachá de cientista. Entre cogumelos nucleares e paranoias tecnológicas, o cinema encontrou uma nova musa: a ansiedade geopolítica. Cada alienígena era um soviético disfarçado. Cada experimento fracassado, uma fábula sobre o perigo do progresso. O horror científico transformou o medo do outro, o estrangeiro, o mutante, o comunista, em espetáculo. Na televisão, o medo ganhou formato doméstico. The Twilight Zone, ou aqui no Brasil, Além da Imaginação, e Alfred Hitchcock Present ofereciam pequenas parábolas semanais sobre culpa, destino e alienação. O medo entrou pela porta da frente e se acomodou no sofá. Em Psicose, Hitchcock ousou dispensar o sobrenatural. O monstro agora era humano: o vizinho, o pai, o namorado, o próprio espectador.
o horror psicológico substituiu o cósmico, provando que o verdadeiro susto nasce quando o espelho reflete algo que não queremos ver. Os anos 70 foram um colapso da inocência, e o horror, oportunista como sempre, percebeu isso. O Exorcista trouxe o diabo de volta com efeitos práticos e teologia popular. O Massacre da Serra Elétrica transformou o interior dos Estados Unidos em um pesadelo antropológico. O gênero se tornou sujo, fétido e documental. Ele deixou de confortar para incomodar. No Brasil, José Mojica Marins, o lendário Zé do Caixão, fez do grotesco uma filosofia. Seu cinema afrontava o moralismo com a frase que o imortalizou: "A morte é inevitável, o medo é opcional". Marginal e visionário, Mojica criou um horror genuinamente nacional, feito de poeira, ironia e reflexão. Com Halloween, em 1978, John Carpenter oficialmente transformou o medo em franquia. O assassino virou marca registrada. Máscaras, facas e trilhas minimalistas compuseram o novo catecismo do terror adolescente. O slasher nasceu entre o crime e o capitalismo. Medo em larga escala com continuações garantidas. Houveram também Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, industrializando o pavor. O susto aqui virou produto, exportável e reciclável. Sob litros de sangue cenográfico, a crítica social continuava lá, só que agora mascarada. Nos anos 80, o horror encontrou sua verdadeira revolução tecnológica. O VHS. Você já deve ter ouvido falar. O medo cabia numa prateleira de locadora. A casa virou o novo cinema. E o terror, antes ritual coletivo, tornou-se uma experiência íntima. O gênero agora se multiplicou. Do gore à paródia, do culto à comédia. O slasher já não mais matava apenas adolescentes. Matava o próprio realismo, rindo agora de si mesmo. O horror nos anos 80 sabia da própria artificialidade e zombava de nós por consumi-lo. Em 1990, o gênero olhou-se no espelho e riu. Foi aí que surgiu o Pânico, e transformou o medo em metalinguagem. Pânico trouxe personagens conscientes de que estavam em um filme de terror. Logo depois, A Bruxa de Blair desfez toda a ironia com um realismo brutal. Câmera tremida, gritos, fora de foco e toda aquela ilusão de verdade. Foi uma das maiores jogadas de marketing da história do cinema. Na TV, Arquivo X misturou ficção científica com paranoia política. O medo podia, enfim, usar terno e um distintivo. Assim, entre bombas e VHS, o horror atravessou o século XX como um espelho desconfiado da civilização. O medo, como o capitalismo, nunca dorme, apenas muda seu formato. Com o novo milênio, o horror herdou o mal-estar pós-moderno e o atualizou com gosto por trauma, corpo e também de vigilância. Após o 11 de setembro, o medo deixou de ser teórico. Ele ganhou ruínas, câmeras e cicatrizes. Surgiu o chamado torture porn, bem, vocês sabem o resto. Filmes como Jogos Mortais transformaram o sofrimento em espetáculo, refletindo a sociedade obcecada por punição e controle. Enquanto isso, o cinema asiático, japonês e sul-coreano trouxe uma nova gramática do medo, silencioso, simbólico e devastador. Ringo, de 1998, e Rum propuseram um terror feito de fantasmas digitais e memórias corrompidas. Hollywood, claro, importou, traduziu e diluiu. O found footage, iniciado com A Bruxa de Blair, floresceu na era digital. Atividade Paranormal levou o medo ao quarto conjugal, um terror doméstico e voyeurístico, ecoando o nascimento das redes sociais. O horror tornava-se íntimo, quase documental, um verdadeiro pesadelo em primeira pessoa. A década de 2010 trouxe a reabilitação estética do terror. Aquilo que por anos foi visto como cinema de susto passou a ser reconhecido como cinema de ideias. Desenvolveram densidade filosófica ao gênero. Peele substituiu o fantasma pelo racismo liberal. A crítica o apelidou como o horror elevado, como se fosse preciso pedir desculpas por gostar de gritar. Mas
sob o verniz artístico, persistia a mesma questão: de onde vem o medo? O horror nos anos de 2010 respondeu: vem de dentro das instituições, das estruturas de poder. O demônio agora tem CNPJ. O gênero voltou a dialogar com o corpo político e a ancestralidade. Candyman, Bacurau, o horror como resistência, como um manifesto coletivo. O medo, finalmente, com sotaque global. Entramos na era do horror algorítmico. O medo não mais vem da floresta, ele agora vem da tela, que nunca dorme. E isso é muito pior. Host, Unfriended, Christian, filmes inteiros passando em chamadas de janelas de navegador. O horror se tornou interativo, o susto é notificação, e o fantasma é um bug. Vivemos cercados de câmeras, dados e identidades vazias. O terror contemporâneo fala muito sobre vigilância, solidão e dissolução da subjetividade, como em Câmera, de 2018, ou mesmo Black Mirror, onde a tecnologia vira moralidade. Hoje, o medo é difuso, cotidiano, online, mas o gênero também se abriu a novas vozes. Mulheres, negros, cineastas queer e latino-americanos reconfiguram o olhar sobre o pavor. O horror contemporâneo é global, político e também emocional. Fala muito sobre traumas, memórias e sobre desigualdade. Se o século XX inventou um monstro, o século XXI tornou-o íntimo. Vivemos cercados por câmeras e algoritmos, mas ainda recorremos ao horror para ritualizar o medo. Ele continua a nos lembrar que o terror não está nas criaturas, mas nas estruturas. Ao longo da história, o terror sempre acompanhou o ser humano, às vezes como ferramenta de controle, outras como puro entretenimento. Mas depois de tantos séculos, mitos, literatura e cinema, o que o medo realmente nos ensina? A cultura pop, fiel à angústia coletiva, transformou o medo em espetáculo. De Drácula em 1931, as maratonas solitárias de streaming em 4K, um culto secular em que pagamos ingresso para encarar, de forma simbólica, aquilo que evitamos na vida real. Mas a pergunta persiste: por que gostamos de sentir medo? O medo é afeto primordial. É ele que nos lembra da fragilidade de existir. Como já intuía Aristóteles, e depois repetiriam Hobbes e Heidegger, o medo nos coloca diante do limite, o vazio, o caos, a morte, e paradoxalmente é esse confronto que nos faz sentir vivos. O horror, nesse sentido, é um ensaio sobre o ser, um laboratório simbólico onde enfrentamos o nada, com pipoca na mão. Freud chamava esse tipo de medo estético de o inquietante, o retorno do reprimido, aquilo que a consciência tenta esconder, mas volta à tona disfarçado e perturbador. Por isso, o medo que sentimos diante de um filme de terror não é só sobre o que está na tela, ele também ecoa dentro de nós. O horror cria um encontro controlado com o medo. O perigo é simbólico, não real. E esse medo domesticado produz prazer, porque nos permite encarar nossas angústias sem de fato enfrentá-las. Freud lembrava também que o medo é um espelho social. Cada época cria os monstros que merece. O vampiro da era vitoriana refletia o medo da sexualidade e da degeneração moral. O zumbi do pós-guerra, o pavor da massa e da desumanização industrial. E os fantasmas digitais de hoje denunciam a solidão conectada e a vigilância constante. O horror pop, assim, se tornou um arquivo de ansiedades coletivas, um documento histórico em forma de susto. Gostamos de sentir medo porque o medo nos organiza. Ele nos dá forma ao informe, de nome ao indizível. Essa ideia dialoga com Aristóteles. A tragédia provoca o medo e compaixão, purificando as emoções. Ou seja, ao sentir emoções intensas através da arte, o ser humano se reorganiza, encontra clareza. Nesse sentido, o contato estético com o medo, seja em tragédias gregas, contos de terror ou em filmes modernos, é tanto assustador quanto terapêutico. O horror, então, é o herdeiro moderno dessa função catártica. Ele transforma o medo em ferramenta de autoconhecimento e também de críticas sociais. O susto, o grotesco e o estranho revelam que há de oculto na condição humana. É como se o gênero dissesse: olhe bem, isso também é você. Talvez o fascínio venha justamente dessa tensão entre o abismo e o sofá. O horror nos permite brincar de morrer, de sentir desespero sem realmente vivê-lo. É uma pedagogia sombria.
Aprendemos sobre o ser humano observando o desumano. E há algo profundamente irônico nisso. O fato de que a arte, criada para consolar, encontre seu auge justamente no desconforto. No fim, respondendo à pergunta inicial do vídeo, nós gostamos de sentir medo porque precisamos dele. O medo nos devolve a noção de limite, a lembrança de que existe algo fora de nós, algo que ainda pode nos surpreender. No mundo saturado de previsibilidade, o horror ainda é uma das poucas experiências autênticas. É um instante em que o artifício revela o real, e por um segundo lembramos que estamos vivos, vulneráveis e que somos fascinantemente humanos. O horror é, portanto, uma arte que, entre risadas nervosas e gritos contidos, diagnostica o colapso emocional e ético da nossa era. E quanto mais acreditamos viver em tempos racionais e tecnológicos, mais precisamos das sombras para revelar que a razão, sozinha, nos não salva. O horror continua cumprindo seu antigo ofício, o de nos mostrar, com ironia e elegância, que não há nada mais assustador do que nós mesmos. Se você ficou até aqui, você é bem corajoso, e nem é pelo tema do vídeo. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e sugira um próximo tema para esse tipo de formato. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.